Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos abordar sobre funções exponenciais. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Então vamos estudar sobre como criar o gráfico de uma função exponencial. Vamos fazer um breve estudo completo e vamos dar algum exemplo. Uma função exponencial é aquele que a variável, ou seja, a função f de x está em R em função do que é de R. Ou seja, uma função exponencial é f de x é igual a elevado a quê? A x. Então isso aqui representa uma função que exponencial de par ordenados. Então, para tal, existem dois gráficos de função exponencial. Um que pode ser decrescente, outro gráfico que pode ser crescente. Um gráfico torna-se decrescente quando o valor de a for menor que 1. Ou seja, quando este valor aqui for menor que 1, significa que vamos ter o gráfico de uma função exponencial decrescente. Enquanto que, quando o a for maior que 1, significa que teremos uma função crescente da função exponencial. É uma das coisas também que vocês devem saber. Existem várias funções exponenciais que vocês devem saber. Por exemplo, existem tipos de funções exponenciais, né? Em que podemos ter um f de x igual a elevado a x, é uma das funções exponenciais. Assim como podemos ter um f de x igual a elevado a x mais b, que é qualquer número, né? Também representa uma função exponencial. E podemos ter, neste caso, f de x igual a elevado a x mais o b, onde o b também é qualquer número pertencente a R. E também podemos ter uma função exponencial f de x igual a x mais b mais o c. Então existem esses tipos de funções exponenciais por diferencial. Então, para tal, vamos direto a um exemplo que nós vimos quando nós estamos a dizer que o gráfico pode ser decrescente ou o gráfico pode ser crescente. Seja dado uma função f de x que é igual a 2 elevado a x. Então, quando dá uma função desta aqui, o primeiro passo que deve-se seguir ou a se fazer é que deve-se criar uma tabela de uma função exponencial, em que este gráfico, ou seja, esta tabela, vamos procurar os valores do que é de x. Aqui no intervalo de valores de x, se você ter tempo, pode escolher o intervalo básico, mas eu prefiro escolher esses intervalos, né? De menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, para tal, nós escolhemos variável x para nós denominarmos a função tipo f de x que é igual a 2 elevado a x. O que acontece é que nós sabemos que nas funções o f de x é mesmo dizer que y, ou seja, o f de x é igual a y. Não, aqui neste ponto, estamos a dizer que quando x for igual a menos 2, qual vai ser o nosso valor de f de x? Então aqui vamos dizer que para x, f de menos 2, vamos ter 2 elevado a menos 2. Nós sabemos que quando eu tenho 2 elevado a menos 2, é como uma propriedade que eu tenho de a elevado a menos b. Aqui, uma vez que o meu expoente é negativo, significa que isso aí pode ficar 1 sobre a elevado a b. Por quê? Porque isto aqui, quando passa para o numerador, o expoente decimal fica negativo, porque aqui é positivo. Então vamos ter essa mesma função. Significa que eu posso sair daqui para aqui, assim como se eu tenho essa função desta, eu posso sair daqui até este ponto. Então aqui ficamos com 1 sobre 2 elevado a 2. Isto aqui será igual a 1 sobre 2 elevado a 2 dá 4, que é 2 vezes o 2. Então aqui neste ponto temos 1 sobre 4. Agora estamos aqui quando x for igual a menos 1, ficamos com a função f de menos 1, que será igual a 2 elevado a menos 1. Mesma propriedade que vai ser aplicada aqui. Ficamos com 1 sobre 2 elevado a 1, que isto aqui é igual a 1 sobre 2. Então temos aqui o ponto 1 sobre 2. Estamos a dizer agora que quando o x for igual a 0, ficamos com f de 0, que será igual a 2 elevado a 0. Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 sempre é igual ao quê? A 1. Então aqui temos 1. Então aqui estamos a dizer o quê? Quando x for igual a 1, ficamos com f de 1 será igual a 2 elevado a 1. Isto aqui será igual a 2. Aqui temos aqui o 2. E aqui quando f, ou seja, quando x for igual a 2, teremos f de 2, que vai ser igual a 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 dá 4. Então aqui temos o que? 4. Depois de ter esses pontos aqui, vamos traçar o gráfico da função x em relação a y. Então, tendo esses pontos, vamos esboçar aqui o gráfico. Caso tenhas uma régua,
Conforme eu disse, os intervalos do x é aleatório. Então aqui, né, temos esse gráfico de x em função de y. Então nosso intervalo, se nós formos a ver aqui na tabela, do x é de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então queremos escolher esses pontos. Tenho referência 0, tenho 1 e tenho o 2. Aqui terei o menos 1, aqui terei o menos 1, o 2. Então, e os valores de y, estamos a ver que não existe um valor negativo. Então, 1 sobre 4 dá 0,25, 1 sobre 5, 1 sobre 2 dá 0,5. Então, primeiro valor aqui teremos 1 sobre 4, depois teremos 1 sobre 2, depois temos o 1, temos o 2, e aqui neste ponto teremos o 4. Então, estamos a tentar dizer o quê? Que quando o meu x é menos 2, o y é 1 sobre 4. Então, aqui o menos 2, temos o 1 sobre 4, que teremos este ponto. E outro ponto, para dizer que quando o meu x é menos 1, o meu y é 1 sobre 2. Então, quando é menos 1, tenho 1 sobre 2, tenho este ponto. E outro ponto, para dizer que quando o meu x é 0, o meu y é 1. Então, temos o 0, depois temos aqui, temos o ponto que é 1. E quando o x é 1, o y é 2, e quando for 2 é 4. Então, quando for 1, estamos a dizer que é 2, teremos este ponto aqui, quando for 1, né? E quando for 2, temos o quê? 4. Então, teremos este ponto aqui. Não está bonito, mas o importante é entender, né? Isto aqui. Olha, aqui se eu tivesse, por exemplo, escolhido tipo, mais valores de função de x, o meu gráfico estaria mais ou menos tipo nesse ponto assim. Então, aqui terei o meu gráfico que vem mais ou menos assim. Vou unir os pontos e tenho este gráfico. Olha do jeito que estou a traçar o gráfico. É uma função crescente, né? Ou seja, o gráfico é crescente. Isto porque nós dizemos que este gráfico é o gráfico de uma função f de x igual a 2 elevado a x. Se nós formos a ver o nosso valor de a, vemos que o nosso a é maior que 1. Então, por isso que nós temos o gráfico de uma função crescente neste ponto. Então, este tipo de função exponencial é este tipo aqui, de a elevado a x, ou seja, f de x é igual a elevado a x. Então, para fazer o estudo completo disto aqui, estamos a tentar dizer o quê? Que primeiro vamos fazer tipo o domínio da função. O domínio da função de x vai pertencer a R, né? É o domínio da função. Depois vamos estudar tipo o contradomínio da função. Para se estudar o contradomínio da função, estuda-se tipo na variável do quê? Y. Ou seja, o contradomínio é estudado no y e o domínio é estudado no x. Então, neste ponto, vimos que o nosso gráfico toca o que no ponto 1 até mais infinito. Então, vou dizer que o y pertence ao intervalo aberto, né? Deste ponto que toca aqui até mais infinito. Ou seja, de 1 até mais infinito, significa que este ponto aqui é o meu contradomínio. Se o gráfico tivesse tocado neste ponto aqui, significa que o domínio seria este ponto, assim por diante. Então, os zeros da função. Zeros da função. Um gráfico de uma função exponencial não tem zeros da função. Não tem zeros da função. Este gráfico. Então, estamos a dizer agora que vamos analisar o ponto da coordenada no ponto. Ou podemos, tipo, se nós analisarmos este ponto, ficamos com coordenada no ponto. Então, ficamos com coordenada no ponto é neste ponto aqui, em que o y é igual a 1. E depois vamos estudar tipo, a variação do sinal, né? Quando se estuda a variação do sinal, veja que este gráfico sempre está nessa parte aqui positiva. Então, logo dizemos que é sempre positivo, ou seja, sempre positivo. Então, quando diz sempre positivo, estará tipo, já estudar a variação do sinal do próprio gráfico. E a monotonia do gráfico, monotonia. Então, estamos a dizer que a monotonia deste gráfico, se vocês forem ver, é um gráfico que é crescente porque o valor de A é maior que 1. Então, o gráfico é crescente. Né? Depois da monotonia, nós vamos estudar a assíntota horizontal. A assíntota horizontal é este ponto aqui. Né?
para não demorar. Então, quanto que é significado para assíntota horizontal nesse tipo de função? O significado nessa assíntota horizontal aqui é igual ao quê? A 1. Então, a assíntota horizontal será igual ao quê? A 1. Então, este estudo completo de um gráfico de uma função f de x igual a 2 elevado a x. Agora, no caso de a gente, por exemplo, ter uma função f de x igual a, ou seja, a 2 elevado a x mais o 4. Mais o 4. Não está bonito aqui, mais o 4 neste ponto. Então aqui estamos já a analisar essa propriedade. A elevado a x mais o b. O b eu disse que é o valor pertencente aos números reais. Então, se nós temos este tipo de gráfico, o primeiro ponto, então vou escrever isso aqui, eu vou considerar g de x. O primeiro passo que vocês devem analisar nesse tipo de gráfico, deve-se primeiro construir o gráfico da função 2 elevado a x. E nós vimos que o gráfico de 2 elevado a x, já construímos isto aqui. Então, pega-se este ponto aqui, que é mais 4, sobe-se 4 unidades a partir do que? Do ponto em que você teve no valor do que? Do y. Né? Então, também, se porventura não darem, por exemplo, o que nos facilitou é porque nós já tínhamos escrito a função f de x igual a 2 elevado a x. Mas se a gente não tivesse isso aqui, tivesse 3 elevado a x, primeiro você terá que construir o gráfico de 3 elevado a x, fazendo a tabela, depois construir o gráfico, depois vir pegar este número aqui. Uma vez que aqui é 4, é mais 4, significa que vamos ter que dar o acréscimo de 4 unidades. Então, aqui tirei uma unidade daqui até aqui, 2 unidades. Tenho aqui neste ponto, vou traçar neste ponto aqui, né? 1, 2, 3. Então, aqui significa que neste ponto aqui tinha que ter 3 mais ou menos aqui neste ponto, né? Já tinha que ter 3 aqui, tipo 1, 2, 3, 4. Significa que tenho 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades e 4 unidades que vai tocar no ponto 5. Então, aqui teremos aqui o meu y. Então, significa que o nosso gráfico parte deste ponto. Por quê? Porque aqui é só colocar tipo mais 4. Quando nós colocamos mais 4, significa que temos que aumentar mais 4 unidades. Então, teremos 1, 2, 3 e 4. Então, aqui teria um gráfico que vai sair mais ou menos neste ponto aqui. Né? Neste ponto aqui, teria o meu gráfico. Só vamos verificar essa distância daqui até aqui. É de 4 unidades. Né? Então, significa que aqui na resposta, isso aqui você ia apresentar um gráfico final, mais ou menos assim, que parte do que? De 5, estaria mais ou menos neste ponto. Este gráfico, né? Teremos aqui 4 unidades, temos este gráfico. Também neste gráfico aqui a função é crescente. Já imagina nesse ponto aqui, por exemplo, se viesse o g de x igual a 2 vezes x menos o 2. Então, aqui esse gráfico aqui é o gráfico do quê? De g de x. Era somente chegar aqui e abaixar tipo 2 unidades. Então, temos o 1 aqui, neste ponto. Depois de 1 teremos o 0. Depois teremos um gráfico nesse ponto aqui. Aqui nesse ponto tipo de baixo. Então, teremos que abaixar 2 unidades até embaixo para nós termos o gráfico da função g de x igual a 2 elevado a x menos o quê? Menos o 2. Então, para se fazer o estudo, o estudo completo para este gráfico de g de x igual a 2 elevado a x mais o 4, a sequência é a mesma. O domínio da função, o x pertence a R. O contradomínio da função, neste ponto já é diferente. Nós dizemos que subimos 4 unidades. Também quero dizer o quê? Que o nosso ponto principal aqui é o mais 4. Então, significa que o nosso gráfico parte de que ponto aqui? Parte de 5 até mais infinito. Então, significa que aqui o nosso contradomínio será y pertencente, o intervalo aberto de 5 até mais infinito. O exército da função não tem exército da função. Coordenado no ponto, temos aqui o ponto y igual ao quê? A 5. Então, teremos aqui o y igual ao quê? A 5. Variação de sinal é sempre positiva. E a monotonia é crescente. E a assíntota horizontal, neste ponto, seria o quê? O y da assíntota horizontal igual ao quê? A 5. E teremos, por exemplo, aqui teríamos neste ponto. Então, o que acontece? É uma das coisas. Para a assíntota, nós dependemos, desculpa, deste valor aqui. Então, significa que nossa assíntota horizontal aqui seria 4, não 5. Esse nosso valor que nós temos aqui. Então, é 4.
Não. Sendo assim, este aqui é o tipo de gráfico de uma função exponencial quando o valor de a for maior que 1. Então agora vamos ver uma função exponencial do tipo f de x é igual a 1 sobre 4 elevado a x. 1 sobre 4 é mesmo dizer que é igual a 0,5. 0,25 é menor que 1. Então, primeiro, sempre vamos fazer o quê? A tabela. Criamos a tabela. As variáveis do x, você que escolhe os intervalos, né? Você que escolhe os intervalos. Então, não se esqueça, quando você usar régua, isto aqui vai ficar bonito. Então, aqui teremos aqui o menos o 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, aqui tenho f de x, que será igual a 1 sobre 4 elevado a x. Então, estou a dizer que quando x for igual a menos 2, terá uma função de f de menos 2 será igual a 1 sobre 4 elevado a menos 2. Então, o meu expoente aqui é negativo, né? Mas eu tenho aqui uma fração. Se eu tenho a sobre b elevado a c, o inverso disto aqui transforma esse sinal negativo para positivo. Então, significa que eu posso ficar aqui com b sobre a elevado a c. Né? Aqui tenho isto aqui, b sobre a elevado a c. Por quê? Porque eu inverti o denominador, passo para o numerador, e o numerador para o denominador. É o que vai acontecer aqui neste ponto. Fica um 4 sobre 1 elevado a 2. 4 sobre 1 é igual a 4, fica com o quadrado, será igual. 4 ao quadrado, devemos dizer que é 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, significa que aqui tenho 16. E neste ponto aqui, quando x for menos 1, fico com f de menos 1, que será igual a 1 sobre 4 elevado a menos 1. Mesma coisa. O denominador passa para o numerador e o numerador para o denominador. Transforma essa parte negativa para positivo. Então, fica com 4 sobre 1 elevado a 1, que 4 sobre 1 dá 4, elevado a 1, que é igual ao quê? A 4. Então, significa que neste ponto aqui tenho 4. E quando x for igual a 0, tenho f de 0, que será igual a 1 sobre 4 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, que tenho 1. Então, aqui, quando o meu x é 1, tenho f de 1, que será igual a 1 sobre 4 elevado a 1. Aqui neste ponto, já não temos como inverter, porque nesse expoente aqui é positivo. Então, vamos dizer que 1 elevado a 1 dá 1, e 4 elevado a 1 dá 4. Então, neste ponto aqui fico com 1 sobre 4. E pelo último, quando o x for igual a 2, tenho 1 sobre 4 elevado a 2. Então, 1 elevado a 2 dá 1, e 4 elevado a 2 dá 16. Então, aqui neste ponto fico com 1 sobre 16. Então, já tenho esses meus pontos. Significa que eu também posso traçar o gráfico. Para traçar o gráfico deste ponto também é a mesma coisa, né? Colocamos aqui os nossos pontos. Temos o gráfico, não é bonito, né? X, Y. Os nossos pontos que nós escolhemos 0, 1, 2, menos o 1, menos o 2. Então, estamos a dizer que quando os outros intervalos tenho 1 sobre 16, 1 sobre 4, 1, 4 e 16. Então, aqui terei o ponto em que tenho 1 sobre 16, 1 sobre 4, depois tenho 1, depois tenho 4, posso acrescentar, aumentar isso aqui para aqui, somente para distanciar este ponto aqui, e aqui terei 16. Significa que este ponto pode passar para aqui. Também está a dizer o quê? Que quando o x for menos 2, o meu y é 16. Menos 2, tenho 16, significa que tenho este ponto aqui. Né? Significa que tenho este ponto aqui. Ponto mais alto. Então, quando o x for menos 1, o meu y é 4. X menos 1, meu y é 4. Tenho aqui este ponto com este ponto. Tenho este ponto. Então, quando o x for igual a 0, o y é 1. 0, 1. E quando for 1, tenho 1 sobre 4. Terei este ponto aqui assim. Quando for sobre 2, tenho 1 sobre 16. Tenho este ponto assim. Significa que o meu gráfico da função exponencial é mais ou menos assim.
olha, disto tipo está a decrescer. Se eu aumentasse os valores de x, ia ter um gráfico mais ou menos até esse ponto onde se aproxima do zero no eixo do x. Então, veja o quê? Que este gráfico é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre 4 elevado a x. E o valor de a é menor que 1. É por exemplo que nós temos o gráfico de uma função decrescente. Mesmo assim, quando nós formos a fazer o estudo completo disto aqui, temos que o domínio da função é que o x pertence a R. O contradomínio da função, né, y pertence, veja que aqui toca no y 1 até menos infinito, ou seja, toca no menos y1 e a função é decrescente. Ou seja, em outras palavras, significa que y pertence ao intervalo aberto de 0 até mais infinito, né? Ou dizemos que aqui o y pertence a R mais, né? Porque nunca vai tocar no ponto negativo. Então, quanto aos zeros da função, isto aqui não tem zeros, né? E quanto à ordenada, na origem, estamos a dizer que o y é igual ao quê? A 1. Depois de ordenada na origem, nós podemos ver tipo, a variação do sinal. A variação do sinal, ela sempre será positiva. Ou seja, a variação do sinal sempre será o quê? Positiva. E quanto à assíntota, ou seja, a monotonia, veja que este gráfico aqui é decrescente. Então, se nós estamos a dizer que o gráfico é decrescente, significa que a monotonia deste gráfico é sempre decrescente. E não, nas assíntotas, temos que a assíntota é a função que tenta tocar na reta horizontal no eixo y igual a 0. Então, teremos que a função tem uma assíntota horizontal y igual ao quê? A 0. Neste ponto aqui. Porque a função que tenta tipo no eixo que chega a tentar no ponto 0. Então, temos que a assíntota horizontal, estamos a dizer que o y da assíntota horizontal sempre será igual ao quê? A 0. Então, este aqui é o estudo completo de uma função em que tenho a menor que 0, ou seja, uma função em que o valor de a é menor que 1. Então, se o valor de a é menor que 1, significa que a minha função exponencial será decrescente. Então, espero que tenham gostado das aulas. E aqui, nessas outras propriedades, né, neste ponto aqui, é como se eu tivesse uma função de f de x é igual a, ou seja, 2 elevado a x mais 4, por exemplo. Então, nisto aqui, vamos traçar a tabela. Tu fazes a tabela, né, desta função. Muito simples. Vai escolher os valores do que é de x. Esse intervalo de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vai dizer que f de x será igual a 2 elevado a x mais 4. 4 aqui é o expoente, né? Então, significa do que? Menos 2, primeiro, nesta função. F de menos 2, então vai dizer o quê? O f de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 vai dar 2. 2 elevado a 2. Fico aqui e vou ter o quê? 4. Então, f de menos 1 será igual a 2 elevado a menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 dá 3. Fico com 2 elevado a 3. Isto aqui dá 8. Então, f de 0 será igual a 2 elevado a 0 mais 4. 0 mais 4 é igual a 4. E 2 elevado a 4 dá 16. Então, aqui terei 16. Então, aqui terei o f de 1 será igual a 2 elevado a 1 mais 4. 1 mais 4 dá 5. 2 elevado a 5 dá 32. Então, aqui terei 32. Então, f de 2. Terei 2 elevado a 2 mais 4. 2 mais 4 dá 6. 2 elevado a 6 dá 64. Então, a única ideia, ou seja, a única diferença é que aqui eu tenho mais 4. Nós estamos aqui uma função de mais b. Então, significa que aqui também só traçar o gráfico, mesmo procedimento. Vais colocar tipo variáveis o x e o y. Então, y vai ser esses pontos, vais unir os pontos, vais ter o quê? O gráfico dessa função exponencial. O estudo completo é a mesma função domínio contra domínio, ver os zeros da função ordenada na origem, variação do sinal, monotonia e assíntota vertical. Então, espero que tenham gostado da aula de função exponencial. Não deixe de compartilhar o vídeo
dúvidas, comentários. Muito obrigado. Até a próxima aula.